Graças a Deus, a paz do nosso Senhor Jesus, como assim, né? Prometido, às 7h30, daqui a pouquinho já vamos estar entrando em oração, né? Nessa fé. Hoje, terça-feira, dia de milagre, gente. Na verdade, todo dia é milagre, né? Porque a nossa vida, só baixar um pouquinho o fundo aqui, a nossa vida é uma vida de milagre. Só o fato de nós estarmos hoje, acordar, estarmos falando, já é um grande milagre. E Deus, ele tem feito maravilhas. Eu venho trazer um recado aqui de Deus para abençoar a sua vida nessa noite, né? Que é de milagre urgente. E a palavra, ela não para. A obra de Deus, ela não para. Mesmo que a igreja esteja fechada, né? Mas graças a Deus, por meio das redes sociais, tem a maneira, né, de nós comunicarmos, transmitir o recado de Deus. E eu venho trazer aqui essa palavra abençoada, para abençoar a sua vida, que até se encontra em Lucas capítulo 7, que fala a cura de um servo do centurião. Fala o seguinte: tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e ao servo de um centurião, o que este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciões do judeu, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Você vê, né? A cura do servo do centurião. Você vê que o maior poder da fé é no que você acredita, é no que você crê. E nós não podemos obrigar as pessoas a crer, confessar a mesma fé. Não, até porque Deus nos deu livre-arbítrio. Então, cada um, ele escolhe o que ele vai ser da sua vida, o que ele vai fazer, o caminho que ele vai andar. Mas se você for ver, a nossa fé, ela não é uma fé por vista. É no que nós acreditamos. E no que você tem acreditado de fato? Quantas vezes ouvimos palavras negativas? Ouvimos palavras que não vamos conseguir, que muitas vezes não temos capacidade, que muitas vezes isso não é para nós. Mas espera aí, foi Deus que te escolheu. Não foi ninguém que te escolheu. Não foi ninguém que tirou do vale dos ossos secos. Não foi ninguém que te tirou do mundo. Foi Deus. Pega só ali para mim, missionário, esse fone aí, preto aí, por favor. Vou pegar o fone aqui. Foi Deus que nos tirou. Foi Deus que nos tirou. Então Ele que nos fez a promessa. Né? Tem um fone preto ali. Está aqui em cima. O fone preto ali. Isso, missionário, está aqui. Foi Ele que nos tirou. Então eu venho trazer assim, esse recado, que nós temos que crer na palavra de Deus. Lembra quando Deus escolheu Pedro? Não foi, na verdade, não foi Pedro que escolheu Jesus, mas foi Jesus que escolheu. Até que fala, quer ver? Aqui, deixa eu só colocar aqui. Cortar aqui um pouquinho. Isso. Aí que benção. Vou colocar aqui para... Como eu estava dizendo, foi o Senhor que nos escolheu. Não foi Pedro que escolheu Jesus. Vou colocar aqui. Isso. Foi o Senhor que nos escolheu. E o próprio Senhor, Ele te escolheu para vencer. Ele escolheu para você conquistar. Só que muitas vezes a pessoa ela dá mais crédito porque o que os outros falam do que o que a palavra de Deus ela fala. E a palavra de Deus ela é tão poderosa, ela é tão bendita, que se você for ver, quando o próprio Jesus, né, ele transformou aqueles peixes, na verdade, que na verdade Pedro já estava cansado, estava lavando a rede, porque é como se dissesse, a maré não está para peixe hoje,
Mas o próprio Senhor disse para ele assim: Pedro, lança as vossas redes. E ele, fazendo isso, obedecendo, ele catou uma grande quantidade de peixe. Quer dizer, aconteceu um grande milagre. E Deus mudou? Não, Deus não mudou. Os milagres ainda continuam. Portanto, vou mudar aqui um pouquinho para a pesca maravilhosa, que fala em Lucas capítulo 5, fala assim, acontecendo que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu, olha que forte, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixe e rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase ir a pique e afundar. Teve que fazer, o milagre foi tão grande que eles tiveram que fazer, chamar para outros virem ajudar. O que eu quero chamar a tua atenção? O ser humano, ele é em si próprio, ele é muito orgulhoso. A pessoa, ela se acha que está preparada, ela se acha que está capacitada. Mas, na verdade, quem somos nós para dizer quem está capacitado ou não? Quem nos capacita é Deus. E, às vezes, eu não sei como se encontra a sua vida, ou às vezes já colocaram você para baixo, falaram que você não ia conseguir, que não tinha mais jeito. Às vezes você está até que nem Pedro, lavando as redes. Mas sabe o que Deus mostrou para Pedro? Que o barco dele não tinha estrutura. E o que está faltando hoje é a estrutura. É a estrutura, portanto, que ele falou: Senhor, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque o Senhor manda, eu vou lançar. E lançando, ele catou uma quantidade. Sabe o que Deus quis mostrar para Pedro? Pedro, o seu barco não tem estrutura, por o tamanho do milagre que eu quero fazer na sua vida. Portanto, que os barcos já estavam quase afundando. E ainda fizeram, chamaram ainda para ajudar, e mesmo assim os barcos não tinham estrutura. Se você pegar a Bíblia para ler, você vai entender. A Bíblia fala a questão dos 2 alicerces, dos 2 fundamentos. Daquele que constrói a sua casa na areia, é aquele que ouve e não pratica a palavra. Aquele que constrói na rocha é o que ouve e pratica a palavra de Deus. Quer dizer, essa casa, ela está estruturada. Está estruturado, não é questão de você ter um conhecimento, de você ser um bispo, um pastor, um obreiro, um diácono. Não é isso. Isso não quer dizer nada. Porque colocar em forma de título não leva ninguém a nada, nem ao reino do céu. Mas a estrutura é você estar alicerçado aqui, na palavra. Porque não importa aonde Deus vai te levar, aonde Ele vai te colocar, mas jamais você vai se corromper, jamais você vai deixar o orgulho entrar dentro do seu coração, jamais você vai mudar. Porque, como diz o ditado aí fora, quer conhecer uma pessoa, dá poder. A pessoa parece que se transforma, parece que tem um rei na barriga. E assim vai mostrando que Deus até dá o poder, Deus até permite. Mas na verdade, a pessoa, ela não tem estrutura, o seu barco não tem estrutura. E eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Deus te escolheu para vencer.
Deus te escolheu para conquistar. Então, se prepara, se consagra, busca a presença de Deus, porque a verdadeira estrutura está aqui, ó, nos dois fundamentos. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, esse é aquele que construiu a sua casa na rocha. Veio os ventos, veio as tempestades, veio as dificuldades, mas essa casa permaneceu de pé. Quer dizer, a pessoa ela permaneceu de fé. Eu não sei no que você tem acreditado, né? Se você crê, se você não crê, se você é evangélico, se você não é. Mas eu quero te dizer o seguinte: creia, acredita na palavra de Deus. Em algo você tem que acreditar, que Deus ele não mudou. Deus tem muitas coisas grandes para fazer. Deus tem muitas coisas para realizar. Mas o nosso barco precisa ter estrutura. Ter estrutura não é ter capacidade. Ter estrutura é aquele que Jesus mesmo disse, o que constrói a sua casa na rocha. Que ouve a palavra e pratica. Esse é o que constrói na casa, na rocha. Quer dizer, a pessoa, isso não vai subir para a cabeça, nem cargo, nem título, nada. Porque ela reconhece que se ela está em determinada posição, é porque Deus, né, deu a estrutura. Porque Deus colocou. Ou às vezes também não. Ou às vezes Deus permite também em certas situações a pessoa chegar até uma certa posição para mostrar para o ser humano que ele não é nada, ele é falho. Que se ele não tiver estruturado, aquilo subir para a cabeça, começar a pisar nas pessoas, começar a humilhar, a desmerecer, com certeza vai descer. Entra no que a palavra de Deus fala para Jeremias: desce à casa do oleiro, e ali farei ouvir as minhas palavras. E Deus tornou fazer outro vaso que parecia melhor. Eu não tenho que ser um vaso para agradar ninguém. Eu não tenho que ser um vaso para agradar pessoas. Eu tenho que ser um vaso para agradar a Deus, para fazer a vontade do Senhor, para cumprir o propósito dele. E Deus nos chamou para isso, para vencer. Imagine Pedro, trabalhado a noite toda, cansado, nada apanhamos. Mas porque o Senhor manda sobre a tua palavra, eu lançarei. E Deus fez Pedro colher uma grande quantidade de peixe, que o barco ia afundando. Quer dizer, o barco de Pedro não tinha estrutura para fazer o que Deus tem para fazer. E Deus tem muitas coisas para fazer. Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida. Deus tem coisas grandes, mas primeiro Ele vai provar teu coração. Primeiro Ele vai saber se você não vai se corromper, se você não vai se perder, se você não vai mudar. Porque se você permanecer fiel, se você permanecer na fé, você pode ter certeza que grandes coisas vai se cumprir. Portanto, se você for ver esse tempo que o povo ficou lá no deserto, está até aqui, em Deuteronômio capítulo 8, você pode até abrir aí, se tiver com a Bíblia, Deuteronômio capítulo 8, que fala assim, olha que forte, Deuteronômio capítulo 8, exortação a ter em memória os benefícios do Senhor, cuidarei de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entrei e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos teus pais. Recordar-te de todos os caminhos pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Olha, para fazer o quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Você vê, Deus humilhou o povo naquele deserto, deixou passar situações para saber se o povo guardaria ou não os mandamentos. Tem muitas pessoas que ela se perde, tem muitas pessoas que ela não tem estrutura. Portanto, Deus permite certas situações só para mostrar para a pessoa o que ela vai fazer. E com todo o respeito da palavra, a pessoa ela faz besteira. Ela começa a pisar, começa a humilhar, começa a usar da autoridade.
e daqui a pouco desce. Porque é assim que Deus faz. Deus faz descer a casa do oleiro, a voltar ao primeiro amor. Quem que era nós? Por que a cada dia que a gente acorda de madrugada para orar, para buscar a presença de Deus, a cada dia eu fico mais encantado com a palavra de Deus. A cada dia mais eu fico maravilhado. Porque Deus vai nos abençoando numa medida, Ele vai nos colocando em posições, Ele vai nos ajudando. Mas eu não me iludo com essas coisas. Porque para mim isso aí não leva a nada. O que nos leva é cumprir o propósito do Senhor na nossa vida. E Deus, Ele pode nos colocar em qualquer lugar. Pode colocar em níveis altos, baixos. Só que para isso, a gente tem que ter estrutura. E a estrutura que eu estou falando para você, não é você falar bem, você orar bem, você se expressar bem, nada disso. A estrutura que Deus quer aqui, ó. Essa é a verdadeira estrutura. Palavra, a Bíblia Sagrada. Aqueles que ouvem as minhas palavras e pratica, esse sim é aquele que está construindo sua casa na rocha. Seu ministério está na rocha. Sua vida está em Deus. Portanto, guarde essa palavra no teu coração. Pedro foi escolhido, mas Deus mostrou para ele que o barco dele não tinha estrutura. Pedro ainda precisava se preparar. Ele precisava ser moldado. Ele precisava ser lapidado para cumprir verdadeiramente, para saber, né? Porque não tem como você falar se uma pessoa ela é capacitada ou não. Nós não somos juízes para julgar ninguém. Quem nos capacita é Deus. Esses dias eu estava falando de Davi. Se você olhar Davi, você olha para Davi, que estrutura, aparentemente, que estrutura que Davi tinha para vencer o gigante? Nem armadura ele usava, nem treinamento de guerra. Que estrutura! Mas aqui onde Davi estava estruturado, ó, e o gigante caiu, e o nome do Senhor foi glorificado. Quer dizer, a sua estrutura, a sua capacidade está aqui, ó. É no que você crê, é no que você ouve. Então, nunca deixe de ouvir a voz de Deus. As pessoas podem falar que você não vai conseguir, que você não está preparado. Isso aí você não tem que guardar. Guarda a palavra de Deus. Estrutura aqui, ó, nos mandamentos do Senhor. Pratica a tua palavra. E você vai ver que o que os olhos não viu, nem ouvido ouviu, nem tampouco chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado aos que o amam. E Deus tem preparado muitas coisas para você. Então guarde essa palavra, não mude. Porque muitas vezes falamos, né? Tem até na placa, né? No banner da igreja, passarão os céus e terra, mas a minha palavra não passará. Quer dizer, Deus não muda. A palavra dele continua sendo a mesma. E por que as situações mudam? Porque as pessoas mudam. Então não muda, continua sendo o mesmo. Você não tem que agradar ninguém, você tem que agradar a Deus. Você não tem que fazer a vontade das pessoas, você tem que fazer a vontade de Deus. As pessoas têm vício de querer agradar os outros. Nem Jesus agradou todo mundo, então nós não vamos conseguir agradar. E eu estou aqui, através dessa live, para trazer essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, para você, para abençoar a sua vida. Deus tem coisas grandes. Então para de ficar dando ouvido para os outros. Estruture aqui, ó, na palavra de Deus, que no tempo certo você vai ver que vai se cumprir o que Deus tem para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Pedro já estava lavando a rede. Mas falou, porque o Senhor manda, eu vou obedecer. Então obedeça mais a Deus. Deixa de ouvir as vozes negativas. Ouça a voz de Deus. Ouça a direção de Deus. E com certeza Deus ele vai te abençoar. Ele vai te honrar. Vamos orar agora em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai. Meu Deus, eu vim através dessa live, dessa rede social, para que o Senhor venha abençoar, meu Deus, o teu povo, a cada um que está acompanhando, a casa, a família. Para que cada um que está aí, meu Deus, que foi chamado, escolhido pelo Senhor. Eu sei que o Senhor vai exaltar, o Senhor vai abençoar. Mas, meu Deus, para que eles não venham se perder, Senhor. Porque Salomão mesmo, ele diz, melhor o fim das coisas do que o começo. Porque a pessoa, da medida que ela vai subindo, parece que vai se corrompendo. Vai deixando o primeiro amor. Quem era nós, Senhor? Nós não éramos nada.
Nós viemos do pó e do pó vamos retornar. Hoje, se nós temos o que temos, não temos nada. Tudo vem do Senhor. E jamais podemos esquecer que foi o Senhor que nos ajudou. Foi o Senhor que nos abençoou. Jamais podemos colocar essas coisas à frente do Senhor. O Senhor veio montado no jumentinho, na entrada triunfal. O Senhor era simples, era humilde. O Senhor era diferente. E o que está faltando hoje para esse mundo, Senhor, é a diferença. É as pessoas ver verdadeiramente a diferença, meu Deus, que é o que está difícil. Porque nós só conseguimos fazer a diferença quando realmente nós andamos com o Senhor e obedecemos a Tua palavra. Abençoe a cada um. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Graças a Deus, está aí a palavra de fé. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração, né? Guarde essa palavra no seu coração. Deus abençoe a todos. Está aí também o Gabriel, lá de Pontal. Deus abençoe. O Rogério, né? Deus abençoe também. Está aí Luciane também. Deus abençoe. Neide, Francisco. Deus abençoe. Cadê? Alziras, Deus abençoe também. Amauri Oliveira, Deus abençoe. Fátima, Débora, Dagmar Pereira, Deus abençoe. Odete, obreira Odete Cachoeirinha, essa benção aí, Deus abençoe, dona Odete. Mulher guerreira aí de fé. Tive o prazer de trabalhar com essa obreira abençoada. Aprendemos muito com ela, que a gente aprende um com os outros. Tá aqui também, cadê? Deus abençoe. Bispo Dionísio, Deus abençoe o bispo aí também. Dona Sueli, Paulo Garcia. Davidson, né? Deus abençoe também. Obreiro de Cachoeirinha lá também. Paulo, Deus abençoe. O pastor Rogério aí também, né? Pastor aqui Jardim Jandaia também. Deus abençoe ele, a missionária. Tá aí também a irmã Camila também, né? Gustavo, Deus abençoe a todos também. E é isso aí, nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe todos, a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Guarde aí essa palavra. E Deus te escolheu para vencer. Então deixa Deus te preparar. Deixa Deus te moldar, Deus te capacitar. Para que quando cumprir o propósito de Deus, você não venha se perder. Porque chegar lá em cima é fácil. O problema é manter lá assim em cima de pé. E muitos se corrompem. Muitos mudam. Deixam de ser o mesmo. Não, continua sendo o mesmo. Jesus não mudou. Jesus continuava andando no meio dos pobres, dos leprosos, dos doentes. Continuava fazendo visita. Não mudou, e olha que Jesus tinha um poder fora do normal. E é assim, desse jeito, nós vamos ir nessa fé. Meia-noite hoje estarei entrando também na fé, eu juntamente com a missionária, vamos estar aqui clamando, orando, trazendo uma palavra de fé para todos vocês, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe, e só lembrando também, daqui a pouquinho, né, que hora que agora é, missionário? 10 para as 8, daqui a pouquinho o nosso bispo Marcelo, a pastora Renata, vai estar entrando também aí ao vivo, nós vamos estar acompanhando aí essa mensagem de fé, uma palavra abençoada do nosso bispo. E quanto mais a gente ouvir a palavra de Deus, mais vamos nos alimentar e mais vamos vencer, em nome de Jesus. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.